Shalom, queridos, santos, eleitos, ungidos. Terminamos a parte do Ministério Apostólico, tá? O Ministério Feminino, ela é bem-vindo. O Ministério Feminino, ela é bem classificado. Homem nenhum deve ficar contra o Ministério Feminino. Agora, deve ser orientado qual é a posição que a mulher deve permanecer e ficar. Porque mulher é mulher e mulher não tem estrutura de suportar o que homem suporta. A estrutura que a mulher tem é de aguentar dor, um corte, um machucamento, ela suporta, entendeu? O homem já não tem essa estrutura. O homem tem estrutura mental de suportar muitas coisas, entendeu? E ministério, para estar na frente de ministério ou ocupar um ministério, tem que ter meio jogo de cintura e tem que guardar sigilo. A maioria das mulheres não tem porte de guardar sigilo. Ela fala. E por falar, aí taca fogo numa floresta e arrebenta tudo. Não só estou falando aqui de ministério apostólico, estou falando de ministério no termo geral. A mulher tem liberdade de ocupar ministérios. Se ela tem chamado, ela tem que ir correr atrás, se encaixar no que Deus tem com ela. Aqui esse foco, essa parte aqui é uma abertura que dou a respeito do ministério feminino. Muitas mulheres tiveram seus ministérios aí no tempo de Jesus, no tempo do apóstolo Paulo. Estou falando no tempo da graça. Antes da graça, que é na lei, ali com Jesus ali nos dias de Joana, Susana, Salomé, Maria, Marta, Maria Madalena, elas foram discípulas. Agora, depois que manifestou a graça, aí veio elas aí ocupando trabalhos, tem Priscila casado com Áquila, tem Eunice e Lloyd, tem Dorcas, tem várias mulheres maravilhosas, biblicamente, que ocuparam ministérios. Não estou falando da mulher não ocupar, não é isso. A mulher tem espaço legal no ministério para trabalhar, desenvolver. E o foco principal não é ministérios de altar fortemente, mas é ministérios que estejam ao lado do marido e ministérios que algumas vezes o Senhor, por ela ser viúva ou por ela ser separada para não casar, ela tem ali um celibatário e ocupa uma posição no altar, como o caso de algumas ministras que já surgiram na nossa jornada aqui no Brasil e no mundo aí fora. Mas não é regra, é um direcionamento. Ministério feminino, geralmente, a mulher, ela casada, ela está no altar com o marido. Ministério feminino, ela estando solteira, ela está cooperando em outras funções, em outros trabalhos. Ela pode ser uma copastora, ela pode ser uma pastora, ela pode ser uma bispa que coopera no meio dos bispos, ela pode ser uma apóstola, mas cooperando no meio dos apóstolos, mas não ocupando posição de liderança sozinha, sem marido, porque isso não é fortemente seguro, entendeu? Priscila e Áquila, Paulo ia na casa dos dois. E observa a expressão, Paulo diz bem assim, um abraço, saudação para Priscila e Áquila. Áquila era o homem, Priscila era a mulher. Observe que aparenta que quem liderava ali alguma coisa daquele trabalho naquela casa, uma célula, um grupo, não era Áquila. Áquila só cooperava, é o que dá a entender. Então Priscila era ela que assumia, talvez ali, é o que dá a entender biblicamente. Mas isso não quer dizer que ela está ocupando uma função de liderança. Mas sim, ela está ocupando uma posição, por ela talvez ser madura, por ela ter sido primeira a estar no Evangelho, ou por ela estar até mesmo atendendo uma chamada que Deus colocou na mão dela. Mas não é uma posição de liderança, que a liderança dentro do reino de Deus não está fortemente na mão de mulheres, está na mão dos homens, porque ministério é referente, tirado, extraído e dado continuidade com uma liberdade melhor e maior, com abertura melhor em Jesus Cristo, vindo do Éden. Deus criou a terra,
criou um jardim, depois do jardim criou o homem para tomar conta, era o líder. Depois de algum tempo criou a mulher para cooperar ao lado do homem. A mulher não pode ficar nem acima do homem e nem abaixo do homem, é do lado. Entendeu? Isso é Bíblia. Agora, existem alguns ensinamentos aí que estão dizendo que foi Deus que disse, que o Espírito Santo falou, só foi o espírito da Igreja Católica ou o espírito de outros movimentos religiosos. Que nem outros movimentos religiosos estão abrindo espaço assim, como nas igrejas evangélicas, querendo abrir espaço para o empoderamento feminino dentro da casa de oração. O empoderamento feminino não pode estar dentro do reino de Deus. Tá? E tem que estar mulheres santas, tementes, mulheres que façam o seu papel, mulheres guerreiras, batalhadoras, mulheres de oração, mulheres desbravadoras. O ministério de mulher é explosivo e incentiva o ministério dos homens. Os homens só são alguma coisa depois de Deus por causa da esposa que está do lado. A mulher tem que ser uma influenciadora. A mulher tem que ser uma bomba contra as trevas. E não querer brigar por causa de posição de liderança sem ela ter estrutura mental de ouvir e de saber lidar bombas e bombas da vida dos outros. Os homens estão correndo, estão fugindo, estão deixando a garné. Imagine a mulher sumindo na frente, ficando nervosa e a obra ficando atrofiada. Não avança, não produz, cresce de repente, depois murcha, que não é um crescimento, é um inchaço. Então, parece que está tendo algo de Deus ali, mas às vezes não é. Entendeu? Então é delicado. Estou falando isso aqui com muita base, com muita segurança, sem desfazer do ministério feminino. Estou falando aqui a questão de liderança de certos ofícios a pessoa ocupando. A mulher pode até estar na frente de um trabalho na obra. Pode estar na frente. Mas ela tem que estar sendo acompanhada. Ela só não pode abraçar ministerialmente, solteira. Ofício nenhum. É um perigo isso aí. Porque ela não vai ter estrutura. Não vai ter estrutura. Ela vai vomitar, ela vai ser perseguida, vai ser maltratada. E mulher não foi feita para receber pancada. Homem, sim, foi feito para sofrer e receber pancada. Mulher foi trazida a esse mundo para ser protegida, amada, zelada pelo marido. E, da melhor maneira possível, o marido se esforçar para estudar e amparar ela. E ela tem que dar esse braço a torcer para ser amparada pelos seus maridos. E os maridos têm que ser machos e não otários para depois não perder seus casamentos. Veja que esses vídeos são confrontadores. Estou sendo claro, objetivo e real biblicamente. Se você distorcer as palavras aqui, eu já disse que Deus venha com a espada dele, da lei, cortante, vindo contra quem ou quem estiver se levantando, porque eu não estou agindo aqui que nem um vagabundo, que nem um pilantra, para procurar só fazer vídeo na TikTok para ter dinheiro. Embora que eu precise de dinheiro, mas eu estou divulgando a palavra de Deus, a pura essência revelada pelo Espírito Santo. Amém? Mulheres de Deus, sabe seu chamado? Deus está lhe chamando para o ministério? Saiba ir de encontro ao que Deus quer. Não case com qualquer um. Veja se ele tem ministério para estar ao teu lado. Se você percebe que Deus quer te levar a um ministério apostólico, case no mínimo com um bispo ou com um apóstolo e deixa ele assumir você. Se você percebe que tem uma chamada pastoral e para apacentar, não vá tomar conta de obra de ninguém. Vá se estruturar para Deus no tempo certo, dar um marido para vocês dois juntos a apacentar. É um conselho que dou, para que vocês dois usufruam de um crescimento sadio naquilo que Deus tem. Eu tenho visto muitos ministérios aí que não estão tendo nenhum resultado. E o resultado que está tendo é tudo negativo, péssimo, porque não está dentro do patamar espiritual bíblico. Está dentro do ego, do empoderamento feminino e da covardia masculina. Um forte abraço, eu espero que você seja edificado. Shalom, shalom.